Muito bem. Pois não, Jânio Barbosa. A Luaz tem confirmado os 2 amistosos contra o Central, quarta-feira, 19 horas no Lacerdão, lá em Caruaru, estado de Pernambuco, e no sábado, 17 horas, aqui no Municipal de Arapiraca, o jogo da volta. Isso por conta da CBF adiar o início da Série D do Campeonato Brasileiro. Ela mesmo não fiscaliza, ela mesmo não intimou os clubes a tomarem decisões para pelo menos mudar o local do jogo por conta de laudos. Isso é muito questão de laudos. Inclusive até o estádio do lado vai jogar, parece ter um problema de laudo também. Lá em Juazeiro, sim. Parece que tem uma questão do laudo pra lá que tá vencido também. Embora tenha essa situação aí, mas... Agora, ô Jânio, desculpa interrompê-lo. Sinceramente, eu acho que isso não seria motivo para a CBF adiar o início da competição. Vou explicar por quê. O estádio que não tiver com os seus laudos, a gente marca o jogo, confirma o jogo e joga de portões fechados, sem a presença do torcedor. Verdade. Como acontece. E do outro lado do Rio, tem Petrolina. Mas aí mas a decisão mínimo, mais sensata é essa. Quantas vezes a gente já não viu, por exemplo, o estádio está com o laudo vencido, mas o jogo não é adiado. Infelizmente, pelo laudo estar vencido, você não pode ter a presença do torcedor. Então, sinceramente, não vi razão para isso. E você acha que em uma semana esses clubes todos irão 64. Apresentar os laudos para que a competição tenha início? E a questão também de término de campeonato, outros que eu acho também... A verdade, o que parece é que a CBF esqueceu da Série D nesse momento, porque a gente vê que aí se preocupou com a eleição da CBF, a questão aí da seleção brasileira, da derrota, teve a questão também da mudança do técnico, questão a Série C vai ter o Conselho Arbitral amanhã, começa domingo, vai ter o Conselho Arbitral amanhã. Na quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil. Ou seja, o que se parece é que a CBF esqueceu da Série D. Não poderia ter feito, começa primeiro a A, depois a B, depois a C e por último a D, pronto, acabou. Até porque a Série D começa tão antes, termina no mês de setembro, no máximo outubro, quer dizer, você tem datas de sobra aí para realização da Série D, mas começaria de forma organizada. É verdade. Muita coisa. Só lembrando aqui, agradecendo ao José Luna dos Santos, que eu acertei, os astros acertaram, né? Parabéns aí os astros. Você acertou? Acertei no CCA, que o CCA se classifica, e só não acertei. Eu não tenho nada com os astros, mas eu acertei os dois. Porque aquela bola do Albino lá, ele tirou, não era pra ter... torcendo contra? Não, mas assim, os astros quase que acertaram, né? Eu não tenho nada com os astros, mas acertei os dois. Os astros. O Asa jogou no sábado contra o Penedense, bom jogo, assistiu o jogo, meu irmão. Miserável. Um jogo ruim. Não, sério, aqui pra nós, você teve coragem? Eu tive. Eu também assisti. Eu vou dizer, olha, é até a minha obrigação assistir pra eu poder falar, mas aí quando eu olhei assim, 15 minutos de jogo, eu olhei assim pros lados, aí eu disse, eu tô ficando masoquista. Não é possível, será que eu tô gostando de sofrer? Rapaz, até porque pra você comer uma sopa, não precisa você comer a sopa toda. Não. Você tira só uma colherzinha, você sabe se ela é ruim, se é boa. Mas o Vanderlei foi masoquista no sábado, ele assistiu o jogo todo inteirinho, até o final ainda fiquei ouvindo, não vi não, porque aqui não tem som não. Mas eu fiquei vendo o resto da... Não, ali não houve futebol. Um telequete, uma troca de tapa, teve boxe. Acho que foi a melhor parte do jogo. Foi a melhor coisa que aconteceu no jogo, todinho. E qual foi o motivo da briga? Qual foi o motivo? Os caras estavam chegando juntos. Até o Zulu levou um peteleco que quase desarma o Zulu. Os caras estavam desde o início do jogo que a chegada era forte, de um e do outro. Mas aí agora, assim, eu queria entender. Parecia uma decisão, não sei de quê. Eu queria entender às vezes a cabeça de treinador de futebol e integrantes de comissão técnica. Eu confesso que eu juro que eu gostaria de entender, ou pelo menos de eu ter uma aula desses caras para que eles pudessem me convencer, porque quantas e quantas vezes a gente escuta depois dos jogos, nas coletivas, o técnico dizer o seguinte: acho que nosso time sentiu o desgaste. A temporada ela é muito desgastante, são muitos jogos. Eu vinha pensando nisso, Oswaldo, quando eu vinha na moto. Você tem um tempo para você preparar o seu elenco para uma estreia de uma competição tão difícil. Aí você joga domingo, quarta, sábado. Aí de repente só começa na outra, de repente tem amistoso na outra quarta também, vai jogar para Juazeiro, aí já jogou contra o Santa Cruz, aí já, eu queria entender a cabeça de técnico de futebol. Quando ele chega e diz: nosso time hoje
a gente tem que dar os parabéns né? Porque é assim que o treinador do Asa fala. A gente tem que dar os parabéns pra essa turma, pra esses meus jogadores, porque eles foram uns heróis. O desgaste que esse pessoal vem sofrendo, não sei o que, parará e tal. Aí o cara tem um tempo. O cara quer jogar sábado, domingo e quarta, pra uma preparação de Série D. Eu queria entender, juro que eu queria entender. Era justamente o que eu vinha pensando. Assim, eu vinha na moto, vindo aqui pra rádio e a minha cabeça vinha fazendo algumas mogangas. Aí eu, rapaz, a cabecinha faz. Às vezes o treinador reclama tanto que não tem tempo pra treinar. E quando tem, prefere jogar, realizar. A gente tá numa sequência tremenda de jogos, pegando aí não sei o que, aí vai fazer 5 amistosos antes da Série D. Boa parte dos treinadores prefere treinamentos táticos a amistoso. Prefere. Muita gente prefere. Agora tem treinador que prefere estar jogando toda hora. E o risco é você perder um jogador. Não é. Período aí. E aí você pode. Embora você pode machucar no treinamento. A questão de minutos. Eu não falo nem questão de perder. Porque o cara se machuca até em casa. Tem um acidente doméstico, infelizmente, e pode perder até uma temporada. Eu tô falando disso. Do desgaste que eles todos eles reclamam do calendário do futebol brasileiro, que é um calendário muito difícil, um calendário muito duro, que você joga demais, que tem pouco tempo para treinar. Aí quando você tem esse tempo, aí resultado, em uma semana o Asa vai jogar 3 partidas. Em uma semana vai jogar 3 partidas. Disso, né? Vai a Penedo, aí vai a Caruaru, depois no sábado pega o Central aqui. E já tinha pego o Santa Cruz. Sinceramente, eu queria entender. É verdade. Mas aí também é eu também queria entender, mas eu acho que eu visa muito a questão do ritmo de jogo, né? Pra poder entrar na ponta dos cascos na Série D. Também não sei, né? Faz um amistoso no final de semana e você tem a semana cheia. Alguma evolução até agora? Você jogou com o Santa, aí tem uma semana cheia, joga, adiou. Vou jogar no outro sábado. Mas esse amistoso na quarta, você jogou no sábado, na quarta-feira. Aí eu lhe pergunto, chega na quarta-feira, ele coloca um time alternativo lá contra o Central. Visando a estreia na competição, serviu de quê aqui? Nada. Não, porque todo mundo tem que estar no mesmo ritmo, todo mundo tem que estar numa mesma performance. Sim, e o time que você vai estrear? É que você jogou lá? Que você poderia aproveitar o amistoso. Mas enfim, é uma pergunta apenas de um leigo, que eu queria muito que os professores do futebol me convencessem e me ensinassem. Mas pra mim a melhor parte do jogo foi na hora do telequete. Foi danado. Foi o jogo. Aí depois de uma chegada lá no setor de ataque do outro lado, aí começou a pancadaria, né? Começou o despedice, mas teve lances que era forte mesmo a chegada. Os caras não estavam alisando, não. Agora. Aquela do Zulu ali foi. No VAR que você atuou. Não, o jogo foi abaixo. O Zulu apanhou, o Zulu não apanhou. O jogo foi abaixo da crítica, viu, Jânio Barbosa? Deixa eu vá pra lá, vamos entrar na. A atuação que a gente quer saber. O problema foi. Do Asa, do Penedense, a gente tá discutindo o Asa. O Penedense lá, o pessoal discute. Porque, claro, estamos às vésperas. Era pra agora, sábado, domingo, sei lá quando. Mas você percebeu o quê? O que é que você viu de bom? Você tirando o time principal, eu até puxei no grupo o time principal, que inclusive manteve a base do último jogo praticamente. Não teve mudanças assim que pudesse chamar a atenção. E as mudanças que aconteceram, pra mim, não surtiram efeito, não. As que aconteceram, tanto. Olha, até onde eu vi, e eu tô brincando, eu vi boa parte do jogo. Claro que isso pode mudar daqui pra frente. Mas até o momento, pelo que eu vi, os problemas eles continuam. Quando eu digo assim, de você tirar o Zezinho, colocar o Huguinho. Eu posso até estar errado, mas parece que o Asa só muda de atitude quando joga com a equipe grande, quando joga tecnicamente. Tô dizendo que o Penedense é inferior, mas o peso de camisa você tem uma diferença. Eu não entendo. Não, mas o que eu quero me apegar é o seguinte, pelo menos até agora, a visão que se tem é que os problemas continuam ainda nesse sentido, de você tirar o Jânio, colocar o Vanderlei e você não mantém a mesma qualidade, né? E que esse foi um dos problemas do campeonato estadual.
Agora, claro que isso pode melhorar, pode. Tem jogadores que estão chegando, jogadores que vão evoluir fisicamente, tecnicamente, tudo isso ainda está por acontecer. Mas até agora eu não vi isso não. A escalação inicial foi o Matheus, o Paulinho, Zulu e o Christian, o Charles, aí veio no campo o Guilherme Borges e o Fabrício Bigode, Thiago Alagoano, Samuel, né, Quérito e Viçosa. Essa foi a formação. Depois ele foi mudando, fazendo as alterações. Eu não vi, né, a mesma pegada não. Espero que na partida dessas duas aí o time já entre mais com outro espírito, né? Como é que vai ser essas partidas contra a equipe do Central. Eu trouxe alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Aniel após o jogo, ele analisando esse resultado, esse empate. Um jogo, repito, não foi bom, né? A partida não foi boa, né, para o time do Asa, não sei se mais para a equipe do Penedense, mas para o Asa eu não gostei não. Vamos ouvir o que é que disse o técnico na avaliação após o jogo. Primeiro, a avaliação do jogo positiva, por tudo que nós criamos, por tudo que nós conseguimos neutralizar também a condução do jogo também do Penedense. Esse, principalmente no primeiro tempo, salvo me engano, não teve nenhum chute no gol, então nossa defesa continua de uma forma muito firme, muito sólida. Isso me faz falar que gostei muito do amistoso, porque foi um processo que tudo que nós conseguimos treinar durante essas 2 semanas está se pondo em prática e de uma forma muito incisiva e intensa. Isso foi muito positivo de verdade. O ponto que não agrada é não ter feito gol com as quantidades de oportunidades que foram criadas. Mas é questão de ajuste, né? Infelizmente o amistoso ele gera um certo relaxamento. Vocês percebem aqui de fora isso também. Infelizmente não consegue se aproximar muito da realidade de um jogo oficial, mas tem suas peculiaridades que atrapalham um pouquinho. Que já falando sobre o adiamento, é totalmente negativo para nós. Essa é a 4ª semana que não tem um jogo oficial. Então, mais uma semana sem um jogo oficial e seguido de outra, talvez não seja benéfico. Aí, claro que temos que ir atrás de amistosos, que está sendo difícil de encontrar, de ajustar, mas é rezar a missa, vamos dizer assim. Se a CBF adiou, esperar. Eu só fico triste porque, assim, um time como o nosso, todo organizado, que sei lá se é por causa disso, mas nosso estádio tem laudo, tá tudo organizado, tudo liberado. Nossa equipe está pronta para começar a competição e se adia a competição, dizem que é por causa que tem equipes que não estão preparadas. Aí, nós precisamos vamos movimentar o clube, movimentar a cidade, movimentar nossos torcedores. Então, realmente não foi muito maléfico esse adiamento, muito de verdade. Até porque a Série D não tem nada a ver com o Campeonato Mundial de Clubes, não tem nada a ver com o final de Champions League, de nada. A gente pode ir seguindo normalmente nossa condição de jogar, porque não vai atrapalhar o calendário da CBF em coisa alguma, né? Então, como eu falei, já que surgiu mais 2 semanas de preparação, principalmente os meninos que chegaram também, talvez por esse lado, olhando por esse lado, talvez seja um lado positivo. Os meninos... planejamento de rota, tipo mais um amistoso no final de semana? Mas olha, eu vou mais, sabe? Se nós conseguimos marcar um amistoso para quarta e para sábado, seria muito bom. Muito bom. E esse esforço nós vamos tentar fazer realmente. Nem que seja contra a Liga Amadora, mas na quarta-feira faz uma movimentação forte de novo, para no sábado tentar repetir um jogo pesado tão quanto esse aqui, para que a gente não fuja do foco, não perca a intensidade que temos a nível de condicionamento de jogo, não perca o conjunto que temos. Voltando para o jogo, eu não quero perder isso aqui que nós fizemos durante o jogo hoje. Tomamos conta, tivemos boa posse de bola, bons movimentos, os movimentos treinados foram realizados, os movimentos que na hora surgem como improviso foram realizados de forma muito positiva. A entrada dos meninos que chegaram também deu para ver que qualificaram realmente, né? Todos eles que entraram fazem ações positivas que a gente enxerga que realmente com o trabalho e esforço do Renan junto à diretoria para reforçar, realmente foi um reforço muito considerável e um reforço de qualidade, que chegam para qualificar ainda mais nosso elenco. Mas para dar minutagem,
E nós já sabíamos, já tinha feito esse planejamento, e antes do jogo eu já sabia que tinha sido adiado. Então, ainda mais que esses atletas que não iniciam o jogo, eles precisam pelo menos de 30 minutos. Né? Aí na segunda-feira, para você ter noção, eles já apresentam em 2 períodos. Quem jogou mais tempo só apresenta à tarde. Então, é um processo que a gente tem que fazer, porque caso seja necessária a utilização de um deles para uma urgência ou por um ganho de posição, ele já vai estar pronto e integrado ao grupo. Então, é mais como aquilo que a gente fez na pré-temporada, sendo que agora é uma pré-temporada que o procedimento não foge muito. Claro que foge um pouquinho as cargas são diminuídas, mas essa questão do jogo a gente tem que... Tanto que eu queria um amistoso na segunda, justamente para quem jogou pouco e para dar uma minutagem maior, mas aí tem dificuldade de campo, tem dificuldade de adversário, então não é fácil. Por isso que a CBF tinha que ter começado realmente na data que estava pré-determinada, porque aí nós estaríamos numa condição muito, muito positiva para iniciar. Mas como eu falei, o lado positivo é a integração, o tempo que esse pessoal que chegou por último, de se socializar, de se integrar realmente ao trabalho, ao processo, ao grupo e fazer com que a presença deles seja em cima daquilo que foi pré-determinado para potencializar o nosso grupo. Cara, todos estavam jogando, né? O que estava num tempo maior de inatividade foi o Toscano, mas já tá evoluindo, já está crescendo. Quando a gente fala em adaptação é em relação a tudo, a nossa metodologia, o próprio grupo, a cidade e principalmente ao Fumeirão. O Fumeirão é um campo muito pesado, muito difícil de jogar e esse processo de adaptação também está sendo favorável para que os que não estão fisicamente igual ao grupo que já estava de uma forma muito homogênea, né, consigam chegar e ficar no nível de aptidão física igual aos outros. O Ibiri tá voltando da lesão, já está recuperado, tá no processo de transição, mas o Guilherme aproveitou bem as oportunidades que apareceram. O Léo é um atleta, eu concordo com você, de primeiro eu acho que ele não tem a pegada que o Guilherme e o que o Tibiri tem, é mais um cara de construção que cabe bem. E conversando com o próprio atleta, ele disse que faz tudo ali, primeiro, segundo, lateral disso. É jogada, hein? Lateral esquerdo, faz até zagueiro, ele falou pra mim que fazia, então demonstra a vontade do mesmo de jogar. De lateral esquerdo eu vi ele jogando aqui na final também, seria interessante também um encaixe ali, já que a gente não tem um segundo lateral hoje, né, para substituir o Charles da posição. Então posso variar com o Gabriel, que é mais defensivo, e com ele, que é um lateral construtor. Então dá para fazer muita coisa e, como eu falei, graças a Deus as contratações que fizemos foi na mosca o objetivo que tínhamos, que era justamente qualificar o grupo. A palavra do Raniel Ribeiro falando exatamente sobre esse empate 0-0, a questão já do adiamento da Série D, ele observando a questão da equipe, tentando dar minutagem a alguns jogadores, além disso, do padrão da equipe que é montado, já para a estreia, já tem um perfil, o time titular. Acredito que na estreia, mesmo com a chegada desses jogadores para reforçar, é o mesmo time que terminou a temporada do Campeonato Alagoano com esse campeonato, que vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro contra a equipe da Juazeirense. Marcado lá pro dia 19 e dia 20. Vamos aguardar, né? Esse mês. Isso se não mudar. Ainda bem que é difícil. Então deixa pra fazer ano que vem a Série D. É verdade. Aí, coitado do Daniel, ele vai morrer do coração. Ele marca mais 2. Vai marcando amistoso. Muito bem.